Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre as águas. Esse é mais um episódio aqui do nosso podcast. Nós já temos aí mais de 10 episódios. Se você não assistiu os outros episódios ainda, eu vou convidar você a voltar aqui no meu canal depois desse episódio e assistir a playlist chamada Sobre as Águas. Lá a gente tem diversos profissionais que a gente convidou para fazer um bate-papo aqui no canal, falando sobre a área de águas, hidrologia, drenagem, hidráulica, área profissional, de projetos, órgãos públicos, né? Então, se você se interessa nessa área, você pode assistir depois a gravação dos outros episódios que a gente tem disponível no canal, tá bom? Antes da gente começar, já deixa o seu like nesse vídeo, se você gosta de conteúdos como esse. Se inscreva aqui no canal para você estar por dentro das novidades que a gente tem postado aqui no canal. Então, toda semana, às terças-feiras, 8 horas da noite, a gente tem um novo episódio do podcast. E às quintas-feiras, 8 horas da noite, a gente tem uma aula técnica sobre algum método, algum passo a passo de cálculo, tá bom? E durante os outros dias, a gente também posta conteúdo aqui mais fragmentado, né? Conteúdo menor aqui no canal para você consumir também, ok? Então, deixa o seu like, clica no se inscrever aqui no canal para você estar por dentro. E se você conhecer algum profissional, algum colega de trabalho, de estudo, da graduação, de mestrado, doutorado, que tenha interesse nesse material, também compartilha, né? Clique em compartilhar e envie esse material para ele assistir também. Beleza? Então, pessoal, a gente vai começar hoje. Queria colocar aqui na sala para a gente começar o nosso podcast. Vou convidar ela aqui. Joguei aqui. Beatriz Codas. É Codas ou Codas? Pode ser Codas. Codas. Então, Beatriz, primeiro, muito obrigado aí por ter aceitado participar do podcast, Bia. A gente tem chamado diversos profissionais, como eu estava falando aqui em off, né, para fazer um bate-papo sobre a área de águas, para a gente compartilhar um pouco da experiência. A gente sabe que é uma área ainda fechada, né, uma área que os profissionais ainda falta um pouco dessa conexão, desse entrosamento, compartilhar e tudo mais. Então, a ideia é trazer um pouco dessa experiência prática, dessas visões, né, compartilhar um pouco das nossas visões aqui dentro do canal. Então, já queria te agradecer aí de antemão por ter aceitado, né? E queria que você se apresentasse aí de forma rápida para o pessoal te conhecer. Primeiro agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você, né? Uma referência aí também nesse tema, né? Tão importante, e agradeço então o convite, um maior prazer falar sobre esse assunto que eu adoro, né? Então, meu nome é Beatriz Codas, sou engenheira civil, mestre em saneamento e hidráulica, e fiz uma especialização em infraestrutura verde há uns 5 anos, onde tenho atuado mais fortemente aí, trazendo esse tema aqui para o Brasil, né? Já trabalho, sou sócia diretora da GEASA Engenharia, que é uma empresa de projetos, né, que atua no segmento de saneamento e drenagem já há 20 anos. A gente trabalha, né, com público privado e público, e eu cuido também bastante de um setor dentro da empresa que é a aplicação para mercado imobiliário, bairros planejados, iniciativa privada e prefeituras, né? Então, atualmente, a gente tem aplicado aí bastante desses conceitos e dessas ideias nesses clientes. Legal. Bia, então, assim, hoje no mercado você atua nessa parte mais de projetos e consultorias, vamos colocar assim, né? Dentro da área de águas, área sustentável, né? Porque sempre quando eu ouço a palavra sustentável, eu lembro de você, assim, né? Ou você fazendo as apresentações, seus trabalhos, né? As ideias, como você disse, a gente já vai conversar daqui a pouco, que você está trazendo de fora para o Brasil, né? Então, eu sempre lembro, assim, de você quando eu ouço essa palavra. Então, hoje no mercado, você está atuando na parte de projeto e consultoria dentro dessas áreas de águas, ambiental, sustentável, mais ou menos isso, né? Exato, que bom, né, que você lembra do meu nome, ótimo. A gente trabalha então com projetos de saneamento e drenagem, né, desde qualquer, né, segmento da parte de abastecimento de água, desde a captação, né, até a distribuição, todos os projetos, perdas, né, e o DNA da empresa, né, somos 3 sócios, 3 mestres, né, pela Poli, e a gente trouxe sempre muito essa ideia, né, o DNA da empresa é muito inovação, então cada momento é a bola da vez, né, o que está na moda, já foi reuso, já foi
ainda é, né? Não que os assuntos passem, né? Eles continuam, mas a gente já trouxe várias tecnologias novas de tratamento de efluentes, trabalhamos com perdas, então tudo que a gente entende que é para fazer um mundo melhor, né? Mais sustentável e com mais inovação também, né? Que eu acho que é uma área, como você falou, ainda pequena, né? E que precisa de bastante inovação ainda, né? Não, legal. Bia, como que você começou nessa área, né? Obviamente você fez a graduação, fez o mestrado, começou a atuar na área e tudo mais, mas você já tinha essa ideia para esse lado mais sustentável, ou isso foi sendo construído, essa sua visão foi sendo construída ao longo dos anos, já com a sua atuação? Como que foi esse start para você, esse início? Eu acho que foi construído, né? Eu acho que eu me formei, já estou fazendo quase 25 anos, né, de formada, né? Então já é bastante tempo. Quando eu me formei, realmente a palavra sustentabilidade ainda era, né? Acho que tinha muito eco chato, ainda era um começo, né? E para engenharia era muito longe. Então, acho que posso dizer que eu fico muito feliz, né? Que 25 anos depois aí de formada, eu acho que hoje já é uma coisa, o sustentável, acho que a gente usa com a palavra de que é possível, né? Se sustenta, né? Então, é alguma coisa que tenha que se sustentar. E acho que também a visão de mundo, né? De 90, né, 95, quando eu me formei, né? Quer dizer, eram outros tempos. Hoje eu acho que já é unânime, né? As questões, principalmente de chuva, né? E aí é só você assistir um jornal, né, que você sabe que a questão de drenagem, que é o que eu tenho agora me focado mais, é cada vez mais emergente, né? Então, acho que eu me formei na engenharia civil e não tinha muito essa ideia, não. Foi uma primeira oportunidade que eu tive para trabalhar na área de saneamento, que eu fiz um estágio e gostei, e aí logo em seguida resolvi fazer um mestrado nessa área e me apaixonei muito com recursos hídricos, né? Acho que sempre foi uma afinidade muito grande, e a partir daí foi isso, foi uma busca por novidades e tecnologias, até chegar nesse conceito que fez muito sentido, né? De que tem que ser uma solução que tenha sustentação para o mundo, né? E se tiver sustentação para o mundo, vai ter sustentação para o negócio, né? Então, eu acho que isso foi. E eu tive também uma sorte de participar, de ter clientes, né? Eu falo que meus clientes são os melhores sempre, né? Que sempre tiveram. Eu tive, né, grandes clientes que gostavam sempre das ideias que a gente trazia e falavam, não, vamos lá, né? Então, eu consegui trabalhar com muitos projetos de inovadores, super diferentes, porque realmente eu acredito que dentro da iniciativa privada a gente tem muitos bons players também, né? A gente tem muita gente querendo fazer diferente, fazer melhor. Então, com isso a gente foi construindo, né? Acho que essa ideia de sustentabilidade e esse diferencial. E aí eu acho que culminou mesmo, né? Desses últimos tempos, esse problema da drenagem também ser tão iminente, mudanças climáticas e uma questão tão grave, e culminou um pouco de eu conhecer, né, ter tido acesso e ver na prática como funcionava, né, essa questão da drenagem verde, da infraestrutura sustentável, no sentido de realmente se sustentar para esse novo mundo que a gente vai viver, né? Então, acho que foi uma coisa que eu construí, acho que muitas coisas que eu fiz no passado eu não faria de novo em termos de projeto, né? Mas entendo que... Isso daí todo mundo, né? Acho que sim, né? Que bom, todo né? Mundo. Senão, 20 anos depois de fazer a mesma coisa... Pois é. Ô, Bia, então assim, né, foi construída essa sua visão que você tem hoje, né, o trabalho que você vem desenvolvendo, até porque na época, pelo que você está relatando que você se formou, não estava em alta, vamos colocar assim, não estava uma atenção voltada a esse lado do sustentável, né, e conforme foi passando o tempo e você foi atuando, você foi desenvolvendo isso, né? Teve algum ponto, Bia, algum divisor de águas, alguma mudada, uma girada de chave, né, ao longo dessa trajetória que você construiu, que você olha para trás e percebe que realmente foi decisivo para você migrar para essa área, algo que mudou um pouco a sua visão de uma forma mais brusca, alguma experiência específica, ou foi algo muito gradativo mesmo, que você não consegue nem perceber, assim, uma mudança mais significativa, né? Eu acho que assim, o meu mestre também, Plínio Tomás, né, que é um grande, né, professor, e sempre tive muito com ele, e sempre ouvi muito ele falando, né, das inovações.
Então, eu sempre tive antenada, mas eu acho que o que mudou minha visão de mundo hoje, e hoje eu acredito numa mudança até mais radical da engenharia, né? Foi o conceito de soluções baseadas na natureza, né? Acho que esse conceito que eu acabei conhecendo na prática e entendendo o que ele quis dizer, eu acho que faz muito sentido, até em relação a tudo que a gente está vivendo em outras áreas da vida, né? Hoje você vê que a alimentação a gente está se reinventando, né? A forma de vida, esse contato com a natureza. Então, eu acredito que a engenharia também está nesse ponto, né? E hoje eu acredito realmente que a hidráulica e principalmente a disciplina de drenagem tem que ser reinventada, né? Eu acho que a gente tem conceitos muito antigos. Então, acho que o divisor de água foi entender um pouco essa ideia, acho que de que as soluções estão na natureza, né? E que a gente tem que entender melhor a natureza. Eu acho que a gente se desviou, né? Então, a gente brinca, né? Acho que em qualquer projeto de engenharia tudo é possível. Mas hoje a gente vê que quanto mais longe das soluções da natureza, mais caro e menos resiliente, né? Mais riscos você tem, né? Você pode fazer, né, construções absurdas hoje em dia ainda, né? Mas elas vão sair caríssimas, né? E talvez elas não sejam resilientes, talvez elas não persistam, né, pela humanidade. Que é diferente de obras que fazem mais sentido, que respeitem, né, que olhem o terreno, que respeitem o local, né? Então, acho que essa visão realmente para mim foi um divisor de água, de repensar, né, a maneira que a gente vê a engenharia, né? Sim, e essa visão, né, das soluções baseadas na natureza e tudo mais, né, toda essa mudança que você teve, você comentou no começo da conversa que você viu lá fora, né, e está, assim, eu coloco até militando aqui no Brasil para que as pessoas realmente enxerguem, né, com a visão que você teve, né, nas suas experiências, né, e essa visão que realmente dá esses benefícios tanto para os projetos como para as obras, né? Como que foi essa experiência fora que você comentou? Foi uma viagem a trabalho? Foi um período? Fez algum curso específico? Teve contato com essa tecnologia lá fora e está trazendo para o Brasil? É isso mesmo? Como que você pode detalhar isso para a gente? Eu acredito muito também, eu acho que uma outra coisa, né, que foi um divisor de água, que o conhecimento ele está disponível, né? E ele está disponível em vários, né, sei lá, no mundo, assim, né, para várias pessoas. Então, todos esses movimentos eles acontecem ao mesmo tempo em vários locais, né? Mas lógico que a gente ajuda a difundir aqui. Então, quando eu fui convidada a participar de um projeto nos Estados Unidos, que era um projeto da ONU, que era eles convidaram alguns profissionais do terceiro mundo, né, para conhecer um pouco essas estratégias, né? A ONU tem isso, né, de capacitação de profissionais do terceiro mundo, mas era uma oficina que eles convidaram a gente para participar, e nessa oficina a gente a gente teve contato com 4, né, estados que mostraram exemplos de aplicações. A Filadélfia foi uma que foi muito chocante, assim, a experiência deles, porque realmente foi o primeiro plano de município, né, assim, e eles mudaram a cidade deles, fizeram todo um plano bem agressivo. Então, acho que ter visto isso na prática também foi muito bom, porque eu fiz esse curso, eu participei desse projeto, então a gente construiu junto, e aí é muito legal, porque as soluções baseadas na natureza também a gente trabalha com uma metodologia de trabalho um pouco diferente, né? Porque muitas vezes nós engenheiros, né, a gente se acha o dono da verdade, né? Nós somos engenheiros. Você chega num cliente meio que impondo, né, os seus conceitos e tal. E na verdade eu acredito muito numa construção da solução, né? E muitas vezes o cliente conhece muito melhor a situação do que a gente, né? E a gente pode construir com eles. Então, eu gosto muito disso, de trabalhar nos projetos também como uma mediadora, né, das soluções. A gente vai trazendo inputs e eles vão entendendo e a gente vai montando um projeto juntos. E foi essa metodologia que a gente participou nos Estados Unidos, que era muito isso, né? Eles punham um problema, a gente analisava, discutia com as pessoas locais e ia construindo a solução, né? Então, assim, eram soluções tão práticas e tão baratas, eu pensava assim, né? Se é muito melhor e mais barato, com certeza no Brasil isso vai funcionar, porque a gente sabe, né, dos nossos desafios financeiros, né? E a gente sabe também que é engraçado, que o Brasil é um dos países mais propensos a essas questões de soluções sustentáveis, né? Porque é um povo
A gente tem a Amazônia, né? A gente tem um sol, tem praias maravilhosas. Então, é um povo que está ligado nisso, né? Falam que no mundo inteiro, né? Tem pesquisas aí de marcas que falam que o brasileiro é um povo muito ligado, né, nesse tipo de conceito. Então, às vezes, eu acho que as pessoas não sabem mais por falta de informação, né? Assim, informação organizada, né? Que passa. Então, o dia que eu conheci o Jardim de Chuva, falei, gente, é isso, né? Solução para os nossos problemas. Então, foi a hora que eu vi e entendi que isso sim seria. E a partir daí eu comecei a trazer essa ideia para cá. E é muito legal, porque cada pessoa. E tem um cliente especialmente, né, que foi o primeiro que ouviu e falou: eu quero, né? Eu quero fazer. Então, isso ajudou muito também, a gente trazer a ideia e as pessoas falarem, opa, faz sentido, né? Então, a partir daí, a gente começou realmente uma militância, né? Acho que é um termo novo ainda. A gente já vê muita coisa sendo feita, mas é muito pouco para o Brasil ainda, né? Tem muito campo, né? Não, com certeza. Essa questão dos clientes, né, que você comentou, terem comprado a ideia com você, né, e terem brigado junto pela ideia, acho que foi bem favorável, bem positivo, né, para implantar, né, pouco a pouco, cada vez mais, né, esses conceitos, né. Agora, com certeza, Bia, você deve ter encontrado aí muitas dificuldades, encontra hoje ainda, né, para passar um pouco desse conceito, né, passar um pouco dessa visão, até porque não é tão comum hoje no Brasil ainda, né, a gente ter engenheiros ou profissionais com uma visão mais ligada à questão ambiental, coisa do tipo. O que você acha que hoje seria o calcanhar de Aquiles aí para se mudar um pouco essa visão, para se abrir um pouco mais esse mercado de soluções sustentáveis, que é o que você desenvolve hoje na prática? Qual que é a grande dificuldade que você enxerga, o grande obstáculo assim, para ser vencido? Hoje o grande obstáculo realmente são as aprovações, né? As aprovações, eu acho que a secretaria mais difícil é a secretaria de obras dentro de uma prefeitura, né? Eu acho que porque também eu entendo muito a posição deles, né? Em cima deles que vai cair todo o problema. Então, o que eu acho que hoje falta assim mais cases, né? A gente tem muitos projetos implantados e já implantando, mas a gente está começando agora uma segunda etapa que eu acho bem interessante, que é uma etapa de monitoramento e criação de critérios e resultados, né? Porque não tem jeito, a gente precisa ver aqui funcionando, né? Porque a gente também sabe que uma coisa é lá fora, lá também tem 1000 coisas que funcionam e que não funcionam aqui, né? Então, acho que a gente começar a ter esses projetos implantados aqui funcionando, né? E dando certo, dá uma tranquilidade maior para as secretarias e prefeituras, né? Então, nosso grande desafio sempre é esse, assim, eu tenho vários clientes que adorariam fazer, mas quando a gente chega na prefeitura, na Secretaria de Obras, a gente para, né? É onde. E às vezes também na própria secretarias ambientais, também uma coisa é eles estimularem, outra coisa é eles entenderem, né? E também acho que talvez o desafio é que algumas vezes eles falam, ok, eu acho interessante, mas eu quero também o convencional, né? Então, que em alguns casos até está fazendo sentido, tem clientes que até estão sobrepondo uma solução com a outra, né? E eu acho que talvez, assim, porque a gente não fala em não ter, né? A gente comenta hoje da infraestrutura cinza, né? A gente não fala em não existir, mas existe um conjunto, né? Em verde com a cinza, né? Essa grande parceria. Então, acho que o grande desafio hoje é realmente a aprovação, tanto que quando o empreendimento é um condomínio ou um empreendimento fechado, que ele não precisa de aprovação, a gente consegue implantar super bem, funciona bem, mas toda vez que a gente tem essa questão legal, então hoje também um trabalho que a gente faz é muito com as prefeituras. E aí eu acho que a gente tem uns players que estão ajudando muito. Por exemplo, a gente ganhou um edital com o ICLEI, que é uma ONG alemã, que financia alguns pilotos para as prefeituras. E a gente fez um piloto em BH, em Contagem. E agora a gente acabou de ganhar um outro muito legal para Salvador, com o pessoal da WRI e C40, que são outras duas ONGs que também estão incentivando muito esses pilotos e essas capacitações para a prefeitura, né? Então, a ideia é que nesses treinamentos a gente possa explicar e mostrar para a prefeitura como funciona. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que eles começam a ver e começam a usar, eles mesmos começam a falar, nossa, é muito mais fácil, né? Tem um secretário que me ligou outro dia e falou, nossa, eu lembrei da sua apresentação
e tive uma ideia de abrir um canal, porque vai ficar muito mais fácil ele aberto, eu vou conseguir enxergar, eu vou conseguir ter acesso, né? Então, começa a fazer sentido. Então, eu também acredito que é um movimento, né? Que vai começando Sim, e que sim. se intensifica, né? Sim. E você tem percebido, Bia, no mercado, né, outros profissionais na parte de projeto, porque a obra ela vai nascer no projeto, né? Então, o primeiro conceito, né, um projeto básico, executivo, né? Outros profissionais na área que estão tendo essa visão também, que entraram por essa briga de fazer os treinamentos nas prefeituras, de fazer capacitações, de mostrar essa visão. Como que você está sentindo esse movimento hoje no mercado? Ele está crescente, ele está estagnado? Como que você tem visto? Eu acho que ele está crescente. Eu acho que assim, os arquitetos são os primeiros, né, a abraçarem, entenderem, né? Os paisagistas, né, arquitetos paisagistas, então a gente tem vários militando nisso, né, muito bem, porque é todo um conceito conjunto, né? Não é só uma drenagem verde, não é só um jardim de chuva, mas é uma maneira como a gente entende as plantas, plantas nativas, plantas adaptadas a uma região para a gente não ficar irrigando planta, né? Toda uma questão de águas mesmo, né? Como um balanço. Eu tenho sentido muito mais editais, a gente tem participado de vários editais onde eles pedem esse diferencial, mas realmente, talvez, assim, ainda tem poucas empresas de projeto, principalmente de engenharia, né? Eu acho que isso é o que tem menos, mas assim, a gente tem visto, eu acho que nunca fui tão cogitada e tão chamada, porque todo mundo, acho que tem um edital desse e pensa, opa, né, quem que está fazendo isso, né? Então, são poucas pessoas que a gente sabe que hoje fazem, mas eu tenho sentido que os editais estão forçando e podem ser um diferencial. Então, está começando a abrir, né, assim, uma luz aí de que é possível. E eu acho que também essas chuvas, toda época, né, todo ano tem chuvas em janeiro, né, aqui na região, e agora, por exemplo, que teve essa de Recife, que é um local que a gente tem trabalhado e tal. Toda vez que acontece um negócio desse, a gente para pensar que as soluções que a gente tem realmente não funcionam, né? Tudo bem que muitas vezes a gente não faz, né? Mas mesmo quando faz, elas não resolvem, né? Uma situação tão grave que a gente está vivendo, né? E lógico, a solução para esses problemas não é só a engenharia, a engenharia com uma mudança de uso e ocupação do solo, né? Mas que passa por essa infraestrutura verde que entende também, acho que o projeto como uma coisa mais completa do que só obras de engenharia, né? Então, acho que tem muito a ver com esses problemas cada dia mais graves que a gente está vivendo, né? Eu acho que essas mudanças elas acontecem, né, na engenharia, só que é um ritmo lento, né, me parece, né, porque é um mercado bastante conservador, né? Então, por exemplo, uma mudança que eu acompanhei de macrodrenagem, né, que antigamente era muito vista como põe a água para jusante, né, vamos expulsar a água para jusante o mais rápido possível, né, acelerar o mais rápido possível, né? Já teve uma mudança muito significativa para macrodrenagem, né, o que é passado hoje até nas faculdades e curso, etc., né, é você fazer o amortecimento o máximo que você conseguir na bacia e o excedente, o volume excedente, você vai escoar, né? Aí, obviamente, você vai ter um escoamento, né? Mas já teve uma mudança significativa, né? De ao invés de escoar tudo rápido, né? Acelerar todo o escoamento, diminuir esse tempo de concentração, jogar a vazão de pico lá nas alturas, amortecer, né, esse volume, né, o máximo possível em áreas alagáveis, né, e obviamente o excedente vai ser escoado. Então teve uma mudança, mas essas mudanças eu sinto que elas acontecem num ritmo mais lento, assim, né, e eu acho que essa questão também do sustentável acontece as mudanças, mas como você disse, né, é um trabalho de base ali que tem que ser feito, né, que você está desenvolvendo, né, de capacitar as prefeituras, mostrar essa nova realidade, essa nova possibilidade, né? Casar, né, o verde com o concreto, com o cinza, né? Então, realmente é um trabalho ali de base, né, que tem que ser feito, que você já está desenvolvendo, mas ele leva um período ali para a chave virar, né? Mas, assim, Bia, para quem não conhece nada, assim, dessa área, para quem já ouviu falar de sustentável, mas não conhece nada, assim, conhece zero dessa área, o que você poderia falar, assim, de drenagem sustentável? Qual que é a diferença dela, na sua visão, para uma drenagem convencional das prefeituras,
de canais de concreto, outros materiais? O que você enxerga como um diferencial assim da drenagem sustentável? Eu acho que o conceito básico, né, como você falou, talvez a gente já começou a entender que o negócio não é ficar jogando água longe, né? Esse foi um primeiro passo. Outro passo que eu percebo, eu gosto muito, né, de ficar perguntando para as pessoas na rua, senso comum, né? Porque o senso comum ele é muito importante também. As pessoas já entenderam que impermeabilizar é ruim, né? Então qualquer pessoa fala, também estão impermeabilizando muito, né? Então acho que impermeabilizar e talvez segurar é um conceito que as pessoas já tenham, né? O que eu acho que a gente ainda tem que mudar, uma coisa que eu acho muito importante é que, assim, ainda existe um preconceito com a água de chuva, né? A água de chuva é suja, a água de chuva tem que ser levada embora. Ninguém entende a água de chuva como uma fonte, né, de Um vida. recurso ali, né? Como um recurso. Imagina, o esgoto, a gente já está falando para isso, né? Usar o esgoto como recurso, imagina a água de chuva, né? Assim, então, eu acho que fazer as pazes com a água de uma maneira geral, né? Então, as pazes com o rio, né? Você vê, as cidades são contra o rio, né? Então, por exemplo, teve uma prefeitura que chamou a gente fazendo uns eventos, porque a população preferia que fechasse um rio sujo do que brigasse por limpar o rio, né? Por que a gente não briga para limparem os rios e briga para fechar um rio que está sujo, né? Então, assim, acho que tem essa questão cultural um pouco. Outra coisa que eu gosto muito também, sempre de falar, é que, assim, a solução é muito nas casas, nos lotes, né? Então, quando a gente fala em macrodrenagem, megas obras, 60% a 80% da área de qualquer cidade são casas. Então, se cada casa, né, tivesse essa ideia de pegar a sua água de chuva, de aproveitar, de fazer um jardim, de infiltrar na sua, né, também é um conceito que resolveria muito, né? E alguns projetos a gente até já tem isso, né? Visto isso na prática, que até os engenheiros falam, nossa, mas diminuiu muito a vazão na rua, se você começa a segurar nos lotes, né? Então, acho que é um outro conceito assim, muito importante mesmo, né? E aí depende menos da gente, mas depende mais de políticas públicas, de incentivar, mas eu acho que também vem, né? Da prefeitura poder legislar com isso e trazer ideias e soluções. E a partir daí, eu gosto muito tem uma imagem muito, muito significativa para mim, acho que você muda a maneira de enxergar a água, é que hoje, quando a água cai, o que a gente faz? A gente rapidamente entuba ela, pega a primeira boca de lobo que tem ali, pega ela, põe num tubo e leva embora, né? E provavelmente os jardins, as jardineiras que tem na rua são elevadas para você garantir que a água não entre, e as árvores também, né? Elas são fechadas para que você garanta que a água não passe, né? Então, a mudança do conceito é um pouco isso. A água, qual que é a função dela na natureza, água de chuva? É primeiro ela passar por todos os jardins e irrigar, e depois a gente vai tubular. Então, o que a gente. Uma das ideias dessas imagens dos jardins de chuva de Nova York, que a gente tem feito aqui, é primeiro abrir as calçadas nas jardineiras. Por que na guia a água vem da guia e ela não pode entrar para irrigar a árvore, depois ela entra para irrigar o outro jardim? Então a gente brinca, né? A gente está projetando jardins auto-irrigáveis, né? Com a natureza, porque afinal ela já faz isso, né? Então, assim, a maneira que a gente sempre pensa como fechar a água, né? Como, em vez da gente deixar ela cumprindo a função dela. Então, a gente fala de fazer projetos mais hidratados, né? Então, se a água, primeiro ela caísse do telhado, passasse pelo jardim, né? Passasse por um outro jardim, depois irrigasse as árvores, e se as plantas fossem plantas adaptadas àquele regime de chuva, você não precisaria ficar irrigando essas plantas depois, né? Porque elas estão acostumadas a viver com a água quando ela chove. Quando não chove, não precisa irrigar. Então, acho que é esse conceito, né? E aí vem a biovaleta, que a gente chama, né? Que nada mais é do que também, quando a gente pode, por que a água não poderia andar por canais verdes, né? Na hidráulica, a gente chama de canal vegetado. Por que ela não pode andar mais superficial? Por que eu preciso entubar, né? E se você pensar, o tubo, ele é menos seguro do que um canal aberto, porque um tubo ele tem um limite físico, e se você entupiu a boca de lobo, nem água chega no tubo, que é o que acontece muito, né? Em contrapartida, se você usa uma canaleta verde, uma biovaleta, para conduzir a água, né, você tem mais resiliência, porque você pode limpar mais facilmente, você está vendo o que está acontecendo, e a água está passando
por uma vegetação. E quando ela passa por essa vegetação, ela poderia ir infiltrando, ela poderia ir trazendo, né, mais vegetação. E a gente fala, né, dos outros benefícios também que ela estaria trazendo, né? Trazendo a vida, né? De novo, a biodiversidade para as plantas. Então, a mudança é um pouco essa. Lógico que a gente sabe que no meio de uma cidade eu não posso fazer biovaletas, mas quantos locais a gente não conseguiria, né? Nos parques, né? E assim, em muitos locais a gente poderia fazer um híbrido, né? De a água infiltrando mais, tendo mais áreas para ela passar, né? Acho que essa é a maior visão. Por exemplo, também canteiros elevados de plantas, por que eles não são rebaixados? Exatamente para segurar a água, né? Então, acho que um pouco esse é o conceito, talvez seja o mais chocante, né? Assim, e que a água, ela pode vir com sujeira, aí vem o first flush, né? Mas é só os primeiros minutos que ela traz essa sujeira. E essa sujeira, muitas vezes a planta, ela é nutriente para a planta que consegue biodegradar muito dessa sujeira. Então, se ela passa por um jardim que foi, né, pensado nisso e que fica um pouco de sujeira ali, mas descentralizado, que a planta é capaz de degradar, a água já chega limpa, né, no rio, como na natureza. Então, assim, é um conjunto de coisas que você vai entendendo que nesses pequenos dispositivos, que não são grandes tecnologias, apesar de que eu acho que são mega tecnológicos, né? Que é uma biorremediação, uma infiltração do solo, é uma tecnologia da natureza que está disponível, né? Então, eu acho que é isso, é você trazer. E aí é muito legal, por exemplo, quando você estuda um projeto em Petrópolis, e aí você vê aquelas descidas, como que a natureza desce a água, por onde que ela desce, qual o caminho que ela faz, ou em locais muito planos. Aí você vai entendendo a dinâmica, né, daquela região. Um exemplo muito legal de um projeto ali perto de Recife, que a gente estava fazendo, que me explicaram o que é uma Maceió. Na verdade, uma Maceió são caminhos de água que não são rios, mas são o caminho. Eles ficam empossados, né, em alguns locais, de vez em quando eles transbordam, né? A gente brincou, uma biovaleta com uma bacia de vegetais, e ela transborda, né? A gente dá os nomes. E na verdade é isso, né? O caminho da água, aí ela vai chegando num lugar, ela enche, aí ela transborda, e ela transborda de um jeito mais natural, sem criar um caminho preferencial, né? Então, eu acho que é muito legal isso, né? Quando você começa a enxergar na natureza os processos e como eles funcionam, você vai entendendo, né? E aí eu acho que depois, lógico, a gente consegue aplicar isso e trazer fórmulas, né, para isso, né? Sim, com certeza. Deixar algo mais quantitativo, né, para conseguir reproduzir também em outros locais, né? As variáveis que tem que ser ali, né, colocado na análise, né, com critérios, né? Mas com certeza é uma mudança muito grande de visão, né? É algo que traz mais naturalidade ali para as nossas obras, né? E muitas coisas que você comentou, né? Porque o jardim está suspenso, né? Por que ele não está sendo irrigado diretamente, né? Essas estruturas já trabalharem como um filtro, né? Para quando chegar água no rio já ter passado por um filtro ali, né? Desses dispositivos, né? Então realmente são questionamentos ali que muitas vezes a engenharia não parou muito para pensar, né? Foi meio que no automático, entubando tudo, como você disse, e não parou para avaliar essas questões, né? Mas, Bia, o que você tem, assim, como vamos colocar assim, um objetivo de longo prazo, assim, pensar a Bia daqui a uns 10, 15 anos, o que você almeja, assim, nessa área profissional, um objetivo, algum sonho profissional, uma conquista nessa área, o que você tem, assim, em mente que vai te motivando, assim, nessa jornada, né? Eu acho que a gente hoje conseguiu fazer várias dessas estratégias, né? Mas eu acho que meus dois grandes sonhos é conseguir implantar isso de uma maneira metodológica dentro de uma bacia hidrográfica inteira, né? E a gente conseguir ter um case igual a Filadélfia, alguns Estados Unidos, Europa, tem, né? Inglaterra tem alguns cases assim, e é muito legal porque no Brasil a gente tem mais oportunidade, né? Os próprios estrangeiros falam, nossa, vocês têm tanta coisa para fazer, né? Então, eu acho assim, meu grande sonho seria conseguir implantar isso numa cidade, numa bacia inteira, né? E a gente conseguir mostrar e monitorar isso e trazer dados de que realmente funciona, né? Porque aí acho que a partir desse momento a gente vai ter talvez essa comprovação maior, né? E eu acho que meu objetivo é um pouco esse, né? Nos empreendimentos imobiliários a gente tem um pouco mais essa oportunidade, né?
porque como a gente começa do zero, a gente consegue, pelo menos numa urbanização, implantar numa quantidade grande, né? Mas acho que meu objetivo a médio prazo é conseguir transformar isso em planos, né? Porque a gente está com muitas iniciativas, ainda pilotos, ainda embrionárias, mas a hora que a gente conseguir transformar isso num plano de uma cidade, de um plano de um estado, né? Trazer isso como uma política pública, né? Acho que esse seria meu maior objetivo, né? Trazer isso para uma escala bem maior, né? Que a gente consiga descobrir os resultados. E acho que também tem essas soluções têm muito a ver com uma questão de mudança cultural das pessoas. Então, né, fazer as pessoas entenderem isso, eu acho que faz muito sentido também. Não, legal. Tomara que você consiga alcançar aí nos próximos anos, né? Vamos torcer para isso, trabalhar para isso. E uma última questão, Bia, é assim, imagine uma pessoa que, não sei, saiu da faculdade, teve contato com esse tema, está assistindo aqui esse episódio, ou viu algum artigo, viu alguma coisa, se interessou pela área, né, de atuar, de desenvolver, de estudar, de entrar para a briga aí para essa área também. O que você daria de, não sei, de sugestão, de dica inicial, assim, né? Pegando uma pessoa que está no estágio mais inicial, o que você poderia aconselhar essa pessoa que tem interesse de atuar nessa área? Hoje eu acho que tem bastante ideias, mas assim, realmente, começar a trabalhar nessa área no Brasil tem alguns cursos, né? Tem alguns poucos cursos que trabalham com isso, e algumas empresas que estão trabalhando com isso. Tem muito material internacional, e hoje eu acho que a gente tem acesso a tudo, né? Assim, hoje, por sorte, você consegue estudar conceitos. Eu gosto muito de um conceito, de uma filosofia. É uma linha de abordagem que chama LEAD, que é Low Impact Development, né, que é LID, que é um material que tem nos Estados Unidos, publicações bastante na internet, faço que eu acho muito legal, acho que é estudar essa filosofia, né, de como impactar menos, né, como eu conseguir fazer urbanizações e fazer obras impactando menos, né. E eu acho que a dica que eu daria era isso, estudar, né? Infelizmente não tem tantos cursos como a gente gostaria, a gente está trabalhando nisso. A Oswaldo Cruz tem alguns cursos, até da nossa coordenadora de projetos aqui da GEA, ela dá vários cursos nessa área de soluções baseadas na natureza e nesse sentido, que eu acho que é o local onde tem mais material sobre isso, né? E acompanhar um pouco, porque tem bastante coisa acontecendo, né? Acho que o próprio termo SBN, em vários sentidos, estão saindo várias publicações, né? Essas ONGs, eu acho que acompanharia bastante o trabalho delas, porque elas estão fazendo um trabalho muito legal nesse sentido, e entraria em contato aí com a gente, com quem quiser, quem gostar desse assunto, estamos à disposição, sempre procurando gente que queira trabalhar com isso, principalmente engenheiros, né? A gente sempre está ainda precisando de muita gente aí para trabalhar nesses projetos e aprender um pouco mais disso. Não, que legal. Um dos pontos em comum, assim, que todo mundo que passou no podcast, né, falou em relação a essa dica final, foi em relação às capacitações, né? Então, em todas as áreas, assim, o pessoal da parte de drenagem rodoviária, urbana, hidrologia, sempre aconselhou a capacitação, porque hoje em dia só a faculdade não acaba sendo suficiente, né, nas áreas que a gente vai atuar, né? Então, sair da faculdade com o diploma debaixo do braço e achar que já está, né, 100% capacitado é um tiro no pé, né? Ficar estagnado, né? Então, realmente se capacitar, como é uma área que, como você disse, não tem tantos cursos disponíveis, né? Mas a gente tem acesso ao material de fora e existem alguns cursos no Brasil, existem alguns materiais, se debruçar em cima do material, né? E é um período que a gente está de plantar, né? Então, está jogando as sementes nessa área, né? Para que no futuro aí próximo a gente possa colher os frutos aí também. Bia, então, queria te agradecer mais uma vez aí por ter aceitado participar aqui do podcast. Queria te parabenizar pelo seu trabalho. Como eu disse,
sempre quando eu ouço a palavra sustentável, drenagem sustentável, eu lembro de você, assim, né, das suas palestras, sempre brigando por essa área, sempre defendendo, trazendo ideias e tal. Então, parabéns aí pelo trabalho que você vem desenvolvendo nessa área. Realmente é uma referência nessa área, né, para que a gente possa aprender cada vez mais. Então, muito obrigado aí por ter compartilhado aí os 40 minutos aqui com a gente da sua experiência. Obrigado por ter participado. Se quiser deixar suas considerações finais aí, se alguém quiser contratar o seu serviço, como te acha, a sua empresa, fica à vontade. Não, eu que agradeço a oportunidade. Você também é uma referência muito boa nessa área, né? Pedimos ajuda aí para vocês em vários projetos. Eu acho que a geotecnia junto, né, me faz muita falta, né? Então a gente sempre procura gente com bioengenharia e geotecnias e soluções aí como a Macafé e outras empresas de referência. Queria agradecer muito essa oportunidade e, assim, eu acredito muito que o futuro com certeza é verde, né? Eu brinco que com ou sem o homem. Então a gente espera que a gente continue aqui. Então espero que quem ouça, né, consiga de alguma maneira já goste do assunto, mas que possa vir, né, para esse mundo aqui do outro lado, né, que a gente brinca, porque a gente precisa realmente preparar o mundo para que a gente possa conviver, continuar, né, para a gente ter um futuro para a gente e para os nossos filhos, né. Então a gente gostaria que o mundo continuasse, porque eu acho que tem um pouco isso da natureza, a gente acha que a natureza vai acabar, ela não, né, ela vai se regenerar, né. Quem vai acabar somos nós. E aí pode me procurar, meu nome é Beatriz Codas, a empresa Geasa Engenharia, a gente tem LinkedIn, Instagram, e meu e-mail é beatriz.codas@geasaengenharia.com.br e pode nos procurar que estamos à disposição aí para resolver, ajudar o que a gente puder. Qual que é o site, Bia? Geasa? geasaengenharia.com.br. geasaengenharia.com.br. Tá. Eu vou deixar, então, nos comentários aqui do vídeo, tá? Nos comentários, na descrição do vídeo. E é esse link aqui também que eu deixei nos comentários, geasaengenharia.com.br. Então, quem tiver interesse, né, de se aprofundar nessa área, quiser aprender mais também sobre esse tema, tá aí a Bia, que compartilhou com a gente um pouco da experiência dela, né, um pouco da história dela, que vai poder te auxiliar e vai poder te trazer um pouco mais de clareza sobre esse assunto. Então, Bia, mais uma vez, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. A gente vai se encontrando aí pelos caminhos aí da área profissional, tá bom? Então, muito obrigado. Fica com Deus. Até uma próxima. Muito obrigada. Valeu, tchau, tchau. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast sobre as águas. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like já nesse vídeo, compartilha esse vídeo com os seus colegas. É um assunto que a gente realmente está iniciando, né? Um assunto mais inicial no nosso território. Então é bacana compartilhar esses assuntos, chegar aí no seu professor da faculdade, no seu colega de trabalho, no seu colega de mestrado, doutorado, na sua empresa. Então vamos fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas, né? Para que a gente possa impactar também com esse conteúdo, ok? Então deixa o seu like aqui no vídeo, compartilha esse material, se inscreva aqui no canal para você estar por dentro de todos os conteúdos que a gente vem postando aqui semanalmente, diariamente, né? Então para você ficar por dentro. E muito obrigado pela sua atenção. Na quinta-feira agora, às 8 horas da noite, a gente vai ter mais uma aula mais técnica, né? Um passo a passo, algum dimensionamento, que a gente vai ver também às 8 horas da noite, tá bom? Então, muito obrigado, fiquem com Deus, até uma próxima, tchau, tchau.